Hoje no Repórter MT eu recebo a escritora Aloma Felizardo, ela que é palestrante nacional e internacional, licenciada em pedagogia, doutoranda em psicologia social na Universidade Kennedy na Argentina e trouxe pra gente bullying escolar. O fenômeno cresce, violência ou brincadeira? Afinal, Aloma, vou falar com você vários assuntos sobre bullying, mas para começar, violência ou brincadeira? Com certeza é violência. Uma brincadeira, ela não causa dor naquela outra pessoa que está recebendo aquele tipo de gozação, as coisas que são naturais entre os adolescentes, né? Mas quando essa brincadeira, ela causa dor naquele que estão brincando, né? Eles usam o tirar sarro, né? Zoar. Se isso machucar, doer lá na alma desse adolescente, dessa criança, isso já de forma repetitiva, nós consideramos, como o Dan Ovius, que é o psiquiatra que sistematizou, o bullying, quando ele atendeu alguns adolescentes que haviam se suicidado, né, no seu consultório. Mas isso nós já estamos com 40 anos atrás de estudos, né? Sobre o tema, na Noruega. E nós temos assim como um conceito sobre o bullying, é que ele é de forma repetitiva. Então, Dan Ovius diz que se fizer uma agressão que machuca, uma brincadeira que machuca 2 ou 3 vezes no mês, nós podemos considerar aí uma intimidação. E há uma diferença de poder, né? É um desequilíbrio de poder. Um adolescente grande, forte, ou um que domine psicologicamente outros. Necessariamente não é a força física, não pode ser a força emocional, mental, psicológica. O domínio ali, né? Então, nós temos a intenção de fazer o mal, de sentir prazer naquele outro que está recebendo essa brincadeira, que pode ser de mau gosto, né? E você é, né, doutoranda em psicologia social, porque toda a questão do bullying, esse querer fazer para agredir, ele vem muito da essência daquela criança, daquele adolescente, ele está muito intrínseco na questão psicológica dele. Com certeza. No Brasil, nós começamos a estudar sobre o bullying. A primeira publicação saiu em 2004. Doutora Aramis Netos, com a pedagoga Lúcia Saavedra, fizeram a primeira publicação científica numa pesquisa no Rio de Janeiro. Uma pesquisa que começou no final de 2002 e se prolongou durante o ano de 2003. Então, essa foi a primeira pesquisa acadêmica que o Brasil tem. E o que nós entendemos é que estamos pensando tudo com relação à escola. Quando a gente pensa em bullying, a gente pensa sempre, a maioria das pessoas remete-se ao ambiente escolar. Ao ambiente escolar. Por isso eu reforço, bullying escolar. Porque as pessoas às vezes entendem que bullying é qualquer tipo de brincadeira. E não é. Então nós temos que ver a intenção desse autor de ser cruel com o seu colega, a repetitividade 2 ou 3 vezes no mês e o desequilíbrio de poder. Para ser bullying, tem que ter essas 3 principais características. Independente do ambiente que ele está inserido. Dentro da escola. Tem que ser dentro da escola? Entre estudantes. Entre estudantes. O bullying só ocorre entre estudantes. No Brasil, nós temos o assédio moral, que pode ser considerado para o bullying dentro da escola e também para o assédio no trabalho. Mas no trabalho, no Brasil, nós já estamos conceituando como mobbing. Nos acórdãos da justiça, livros do direito, o mobbing é o assédio moral que se dá exclusivamente nas relações de trabalho. Uma nova nomenclatura. Por exemplo,
no nosso caso dos alunos, entre estudantes, até o nível universitário pode ocorrer. A partir de que idade a criança, nesses seus estudos, é perceptível que a criança começa a praticar o bullying? As pesquisas, né, elas indicam 9 anos de idade as vítimas. As vítimas? As vítimas. E pode ser que antes disso, com 6, 7 anos, quando eles iniciam as séries iniciais do fundamental, que naquele momento onde elas saem da família, que é o primeiro local da convivência, ele vai para esse segundo local, que é a escola, e ali, aqui em Cuiabá, são 35 alunos na sala de aula. São 35 culturas familiares diferentes. E é claro, onde tem 2, há conflito. E onde houver conflito, haverá com certeza preconceito, gente boa com gente ruim. Intolerância, né? Dificuldade de lidar com as diferenças. Sim, isso também. E quais são os tipos de bullying? Necessariamente é só a verbalização ou existem outros tipos? Olha, nós temos a verbal, que é aquela que segue também com gestos, né? Quando fazem careta. Então, fazer careta repetitivamente, magoando, né, causando dor à vítima é bullying? Sempre. O bullying, ele é violência. Não interessa a maneira como ela se expressa. Violência, pode ser verbal, por gesto, mímica, física, sim, bilhetinho, mandar mensagem. Exatamente. Mas a característica final, né, que se dá a isso é o isolamento. Então, como que ocorre? Para mim, o bullying nasce na sala de aula, na escola. Quando esse aluno sai da família e ele vai para esse segundo local de relacionamentos interpessoais e convivência, onde ele vai aprender, como diz, né, como que é o mundo. Porque enquanto você está ali dentro da escola, você tem uma proteção, da família, você tem uma proteção, né? Você tem a mãe, você tem a avó, você tem a tia, tem os primos, você tem o irmão, sempre tem alguém ali que vai estar cuidando de você. Mas quando essa criança ela vai para a escola, quem vai cuidar dela? Então, nesses primeiros 6 anos, né, porque a escola começa lá com os seus 6 anos, essa criança, ela teria que estar preparada para enfrentar esses conflitos, mas não está. Nem todos são resilientes. E o que nós temos como um grande problema é que a escola também, esses professores que vão receber esses alunos, não foram treinados. Não foram preparados para nem lidar preparados. com isso. O que nós temos são informações todas para serem compostas, para dar um curso, para preparar esses professores para entender, a lidar com conflitos dentro da sala de aula. Alô, mãe, uma professora sozinha, ela pode conseguir inibir e resolver o bullying dentro da sala de aula ou ela precisa necessariamente da ajuda dos pais para isso? Resolver ou prevenir? Resolver ou prevenir? Ela pode prevenir. Prevenção, ótimo. Ela consegue prevenir. Nesta obra aqui, eu falo em justiça restaurativa. 10 minutos antes da primeira aula da segunda-feira, 10 minutos da última aula na sexta-feira. Se nós colocarmos os nossos alunos, 35 alunos, em círculo, usarmos o objeto da palavra, que é aquele que vai regrar a vez de falar e a sua vez de ouvir. E assim nós vamos, olho no olho, né, conduzir esses alunos para falarem dos seus sentimentos, das suas necessidades. E aí o professor vai entender, por exemplo, numa segunda-feira, se o professor em 10 minutos faz essa dinâmica, vai obter resultados que ele nem imagina e vai conhecer o seu aluno. Conhecer de fato, né, o aluno que está ali convivendo com ele.
Passou-se o objeto da palavra. Eu uso uma girafa, que é o animal que tem o maior coração do mundo. Então, a criança que vai estar com essa girafa na mão, ela vai... Ó, girafa de pelúcia, tá? Essa criança, a professora vai direcionar assim, conta como foi esse final de semana. Ela vai falar assim, no máximo 10 palavras, para poder dar tempo de 10 minutos, 35 alunos falarem. Ah, eu fui na casa da minha avó, lá tinha bolo de chocolate. Aí já passa pro outro. Ah, eu fui no enterro não sei de quem. Aí o outro, né, que recebe o objeto, vai passando assim rápido no círculo. Ah, eu fui para casa do meu pai. Então você começa a ter percepções de quem são essas crianças. E suas realidades. Exato. Essa realidade tem que ser conhecida do professor. Porque o professor é aquela primeira pessoa que o aluno vai buscar ajuda, socorro. Porque se ele está sendo violentado fisicamente ou sexualmente na sua casa, esse professor é o que vai ser o primeiro a perceber neste círculo. A possibilidade de socorro, né? E fazer os encaminhamentos. Por quê? Professor é para dar aula. Dar aula significa tranquilidade. Se tem algo que está ali incomodando, tem que ser encaminhado para a coordenação. Neste momento, a minha estada aqui, Anjos da Escola, vai acompanhar a vida desta criança, deste adolescente. O que está acontecendo lá na casa? Então, este acompanhamento, ele vai minimizar muito. Porque a criança, né, é um universo, né? Ela é um universo. E muitas vezes, Alô, nessas pesquisas você percebeu que ela é ignorada? Muitas vezes essa cultura, essa realidade que ela está inserida é ignorada? A criança se sente solitária? Dentro do bullying, quando está acontecendo o bullying, sim, ela é excluída automaticamente pelo grupo. Eu vou te explicar como que funciona o fenômeno. Então, nós temos um aluno, vamos considerar ele o autor agressor. Né? Ele ainda não agrediu nesse processo. Como o bullying é um fenômeno grupal, todas as escolas têm, o mundo todo tem, o que nós chegamos à conclusão? Este aluno, que é o autor, o agente, o agressor do bullying, ele tem necessidade de se autoafirmar. Ele é o bambambam da sala. Este aluno, isso já no caso mais da pré-adolescência. Sim. Né? Este aluno, ele capta mais 2 ou 3. Então, você vai ter 3 ou 4. Um grupo. Um grupo. Aí está o fenômeno grupal. E em toda escola tem bullying. Por ser um fenômeno, ele ocorre em todo mundo, em todas as escolas onde tem os relacionamentos, né? O segundo lugar de relacionamento dessas crianças. Um agressor, um autor de bullying, ele tem mais 2 ou 3 que se juntam a ele. Então, nós teremos aí, se for 2, 3, se forem mais 3, 4 com ele. Um grupo. Isso é um grupo. Como o bullying é um fenômeno grupal, esses 4 esses 3 ou 2 vão ajudar esse agressor. Esse agressor, ele vai escolher uma vítima que vai dançar conforme a música dele. Cruel, hein? É cruel. É o que nós chamamos de bode expiatório. Ele sabe quem ele pode escolher naquela turma de 31 agora ou 32. Dentre esse que ele escolheu, ele vai fazer todas as crueldades que vão aumentando
a intensidade das brincadeiras de mau gosto, eles entendem como brincadeira de mau gosto, né? E é uma tendência a aumentar a intensidade dessas... Aumenta porque, como a vítima, eles começam a fazer com que essa vítima obedeça os comandos, mas veja bem, esse agressor quase não aparece, quem faz são os outros 2 ou 3. Coloca o pé na frente para cair. E algumas vezes os pais desses agressores, eles nem sabem do que isso está acontecendo, que os seus filhos estão agredindo, ou eles sabem? Não sabem. Não sabem. Não sabem. Depois eu te conto sobre uma outra situação. Então veja bem, nós temos um agressor, nós temos 2 ou 3 ajudantes do agressor, temos uma vítima, que é um bode expiatório. Então aí sobrou 31 ou 32, uma turma de 35. Esses 31 ou 32 são os que apoiam esse agressor. Então, no fundo, é uma turma inteira contra um. A sala toda. A sala toda contra um aluno. Há casos em que o professor está em sala de aula, ele não percebe, ou se ele perceber que alguém está com uma gozação, um apelido, é só aquele flash, porque ele é feito, o bullying, a ação do bullying, a maldade do bullying, ela é feita longe do olhar do adulto. A professora está em sala de aula e não sabe, não vê, não consegue perceber, enquanto não tiver tido um treinamento para enxergar o bullying sobre esse prisma. Alô, eu queria que você me falasse a sua opinião sobre o que aconteceu em Goiânia. Aquele menino que entrou na sala, né, e matou os colegas, e a gente, foi uma tragédia, o Brasil todo parou para assistir, para acompanhar. E o seu olhar de educadora, de estudiosa do assunto, sobre o que aconteceu? Eu estive em Goiânia no final de novembro. Essa tragédia ocorreu no dia 20 de outubro de 2017. No final de novembro, eu fui fazer uma palestra na faculdade e eu fiquei 3 dias lá e conversei com um delegado, com um dos advogados, que eu queria entender ou buscar a possibilidade de eu conversar com esse aluno atirador. Porque raramente o aluno atirador, ele sobrevive, porque ele se mata. E esse é um caso que o atirador ficou vivo. Então, na maioria, pelas pesquisas, a maioria, criança que sofre bullying, quando chega no ápice, não aguenta mais, ela se mata. Geralmente. Mas existe um processo para ela chegar a se matar. Que é o ápice, né? Sim, é o ápice. Mas, antes disso, ele dá sinais. Cai o rendimento escolar, quer dizer, começa a tirar nota baixa. Eu estou falando da vítima. Sim, sinais para os pais, né, avaliarem. E para a escola. Para a escola. Mas se eu não sei o que é bullying, que sinais são esses? Eu preciso saber o que é bullying primeiro. Como que funciona esse fenômeno? Porque ele vai ter dor de barriga, ele vai ter dor de cabeça, vai ficar triste, vai ser excluído dentro da sala de aula, das atividades na educação física. Sim, se ele está em formação, ele está em formação, como que ele vai entender isso que está acontecendo com ele? Porque a violência desse agressor de bullying é muito cruel. E como ela vai aumentando de intensidade, essa criança, né, adolescente, ele tem tanto medo. Primeiro, o medo, em seguida a vergonha. A humilhação, ela acaba com a integridade de qualquer pessoa. Você trouxe uma dica, né, para os professores de fazer essa roda, né, de trabalhar com a palavra na sexta-feira, na segunda-feira. E quanto aos pais, Aloma, qual seria, assim, a sua dica para que eles formem seus filhos, crianças, assim, seguras, corajosas e que falem, que expliquem o que está acontecendo para que essa situação não
continue e não perdure? O pai e a mãe, ou o responsável por essa criança, tem que andar junto. Esse jovem, ele tem pais presentes. Os pais moram com ele, tem um irmão menor também. Sim. São policiais, né? Os pais. Sim, sim. Mas em qual intensidade a humilhação foi crescendo a ponto disso ele ficar introspectivo? Porque o autor de bullying, ele faz com que a pessoa se sinta culpada. É o mesmo processo do abuso sexual. Do assédio, né? Moral. Sim. Então, quando nós temos 35 alunos numa sala, 40 alunos numa sala, e eles estão ali, tirando sarro, brincando, põe apelido e tal, desde que seja sadio, isso não tem nenhum problema. Mas o professor, ele tem que enxergar isso. Porque o professor é o único que vai poder enxergar. Mas esse sinal desse isolamento, das notas caindo, como comecei a falar, e os pais estando presentes, vão perceber. Só que a vítima de bullying, ela é coagida a não falar porque ela vai apanhar mais. É ameaçada. Nós temos um caso aí de um menino que foi amarrado no poste com fita durex, lá como que é? Fita adesiva, transparente. As maldades são muitas. E essas maldades que eu estudo desse autor, por que faz isso? Agora veja bem, no caso de Goiânia, eles entenderam como brincadeira. Levaram um desodorante, porque o menino, claro, tá na adolescência, transpira, tá no esporte, na educação física, transpira, tá calor. Lá Goiânia, acho que é quente igual Cuiabá. Então, claro que dá odor, mas tem que ter um cuidado, né, nesse sentido dessa higiene, que eu não sei o que aconteceu, né, não estou aqui falando que não teve a higiene necessária, mas tudo que indica, ele tinha algo que precisava ser tratado na medicina, né, a ponto de ouvir, né, quem que gosta de ser chamado de fedido? Ninguém. Repetitivamente, né? Repetidamente. Sim, sim. Então, há outros fatores, não só o bullying. Por quê? Nós temos que levar para dentro das escolas os testes psicológicos. É o que você defende. Com certeza. Como é que eu vou saber se o meu aluno tem um distúrbio? Mas é um questionário de bullying. Nós não podemos chegar lá na escola e falar, vamos fazer teste desses... Não. Então, com um questionário de bullying, nós conseguimos detectar se há alguma coisa com este aluno. Então, tanto Goiânia quanto Realengo, no Rio de Janeiro, que o jovem atirador voltou 7 anos atrás e se vingou. Columbine, aqueles 2 jovens que assassinaram também 12 e um professor. Todos estavam em acompanhamento psicológico. Essa é a minha análise das minhas pesquisas. Todos esses 3 estavam em acompanhamento psicológico. Se havia um acompanhamento psicológico... Deixa eu lhe perguntar. Então, dentro da psicologia, né, não é o meu campo, é psicologia social. Eu estudo o fenômeno. Então, dentro da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, é possível detectar e cuidar. Para nós não termos tragédias nas nossas escolas. Mas antes que aconteça a tragédia, porque o bullying já aconteceu. Já acontece, né? Está acontecendo todos os dias. Precisamos tratar da prevenção. E a prevenção nada mais é do que aplicar um teste a cada 3 meses nos nossos alunos. Virtual. Isso eu acho fantástico. Conversando com a aluna, uma estudiosa que traz a pesquisa
busca, né, as raízes da pesquisa, mas também traz uma solução, uma possibilidade de solução. E isso faz diferença. Sim, são caminhos a percorrer. Aloma, muito obrigada. O nosso tempo aqui, né, já chegou ao fim. Deixa e eu dar um recado. claro, porque eu quero dizer também para você que está nos assistindo o livro Bullying Escolar, Aloma Felizardo. Aqui você encontra, eu até elogiei a obra para ela, porque é um livro que respira, então você consegue ler com muita facilidade, ele é repleto de histórias reais, que faz com que leitores, sejam pais, educadores, consigam aplicar aqui os ensinamentos. Parabéns. Muito obrigada. Eu queria divulgar o meu Facebook. Claro. Professora Aloma Ribeiro Felizardo, né, para quem está nos assistindo. Agora eu quero dar um recado para o papai, para a mamãe e para o cuidador. Né? Você que é mamãe, papai, vovó, vovô, né? Ou mesmo você que está cuidando de algumas crianças. Vejam bem, quando você está preparando a criança, ou está vendo o adolescente triste, e a primeira fala que tem é: não gosto dessa escola, não quero ir para a escola. Para tudo que você estiver fazendo, tudo, e busque saber com as mães, os amiguinhos do seu filho, do seu neto, sobrinho, o que for, como está o relacionamento dele dentro da sala de aula na escola. Busque a coordenação, busque o professor. Pais, os filhos são teus, não são da escola, não são dos professores. Os professores estão lá para ensinar os seus filhos e fazê-los bons cidadãos. Então, vão às reuniões escolares. Os filhos são herança de vocês, então cuide bem dessa preciosidade que é ter um filho, uma filha. Busquem ajuda. O bullying mata. Muito obrigada. Aloma Felizardo, minha entrevistada de hoje.